irmãos, é uma alegria para a gente estar aqui nessa manhã. Nós estamos em campanha de missões mundiais. Alguém disse que uma vez que se nós fôssemos fazer uma fila de todas as pessoas no mundo que ainda não conhecem a Jesus, você imagina qual seria o tamanho dessa fila? Essa fila poderia sair da porta da sua casa e essa fila daria 11 voltas no mundo inteiro. 11 voltas no mundo inteiro, uma fila saindo da porta da sua casa, de pessoas no mundo que não conhecem a Jesus. E nós somos a esperança às nações, amém, meus irmãos? O que Jesus faz na vida de uma pessoa é real. E como batistas brasileiros, nós estamos experimentando isso aqui no Brasil, em tantos projetos lindos, como a Cristolândia, Sílvia, fruto de nossas Cristolândias no Brasil. Mas o que está acontecendo na vida de Sílvia precisa acontecer na vida de muitas pessoas ainda que estão aí em muitas nações e não conhecem a Jesus. E isso é conosco, amém, gente? A obra missionária, ela não pode ter fronteiras, não é missões nacionais, missões mundiais. Aonde houver uma pessoa sem Jesus, ali nós vamos fazer todo o nosso esforço como igreja para tornar o nome de Jesus conhecido, amém? E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho da história de Sílvia. Sílvia, fruto da Cristolândia de São Paulo, foi alcançada ali na nossa Cristolândia de São Paulo, e Deus mudou a vida de Sílvia. Jesus transforma, amém, Sílvia? Mas a gente queria que você visse esse pequeno vídeo primeiro, para você se situar da história de Sílvia, e depois a gente prossegue. Eu fui uma criança comum, acho que até os 9 anos. Brincava de bicicleta, ganhava presente, minha mãe trabalhava muito, me colocou em escolas boas. Eu tenho saudade desse tempo, tenho saudade. Gostava muito dessa época em que a gente era feliz. Eu sonhava, eu quis ser aeromoça, psicóloga, mas aos 9 anos minha vida deu uma mudada. Minha mãe se apaixonou, ela era muito nova e ela se apaixonou por alguém. A gente gostava também desse alguém, mas aí um dia ele chegou bêbado. E aí todas aquelas coisas legais que a gente fazia, passeava, ia comer pizza, ia no parquinho, tudo isso acabou. E aí um dia ele derrubou a minha mãe, eu fui e derrubei ele. Eu já era grande, né? Já tinha quase 9 anos. E ele estava muito alcoolizado, ele acabou caindo mesmo. E eu ia machucá-lo. E a minha cabeça era infantil. Eu achei que ela não gostava mais de mim. E fui para a rua. Fui sofrer na rua. Virar trombadinha na rua. Fui treinada pelo meu pai. Né? Saí de um padrasto ruim para encontrar um pai pior. Eu fiquei com raiva do mundo. Eu não gostava de nada e nem de ninguém. Eu fui pega quase fazendo 18 anos e fiquei até fazer os 18 numa delegacia onde ninguém sabia que eu estava lá. E nessa história toda eu acabei tirando 25 anos de cadeia. Muito mais do que mulher tira, né? Mas eu tirei. Fiquei vagando durante um tempo na cidade. Eu fui para uma fazenda onde eu fui fazer crack. Aprender a fazer crack. Aí eu falei, é o fim da linha. Me joguei no crack. E lá eu já estava no meio da Cracolândia, ali eu fiquei. Durante 14 anos da minha vida eu fiquei ali, usando crack, dormindo no chão, virei um nada. Acho que eu era menos que um lixo.
percebi ela de longe, mas as pessoas tinham medo dela, né? Não queriam chegar perto. Mas eu não tive medo, fui, conversei como eu conversaria com qualquer outra pessoa, né? E eu percebi que ela precisava de ajuda. Ela chegou na Cracolândia e eu nem vi. E ela me deu um abraço e falou para mim que Jesus me amava. Depois que a Fernanda me deu um abraço, ela começou a me rodear mais vezes. As pessoas passam e não percebem, né? Passam e não entendem que ali tem uma pessoa, tem um pai de família, tem uma mãe, tem um filho, tem uma avó que precisa de ajuda. E as pessoas acham que é só mais um. Quando eu estava chegando na saída, ela me abraçou e falou: te peguei. Agora eu te peguei, agora você não vai escapar mais de mim. E aí eu perguntei para ela da Casa Rosa. E ela falou que se eu quisesse, ela me levava. Deus, ele nos deu uma missão, né, de ir e pregar o Evangelho. E essas pessoas estão perdidas e precisam ser alcançadas. E nós não podemos, de forma alguma, deixar o tempo passar, deixar as oportunidades passarem, porque Jesus ele está voltando e existem muitas pessoas que ainda não conhecem Ele. Estou entregando meu coração cada vez mais, para que um dia eu consiga chegar na Cracolândia e dizer para alguém lá que se ele deixar, Deus vai mudar a vida dele, como mudou a minha, como está mudando a minha. Deixa você dar sua saudação à igreja, Silvia. Irmãos, Silvia viveu uma infância absolutamente normal, mas a bebida, o álcool entrou na casa de Silvia e destruiu a perspectiva daquela família. E aí, com aquela briga, aquela confusão em casa, Silvia um dia partiu para cima do padrasto, ela não conhecia o pai dela, e a mãe repreendeu, querendo proteger a filha, né? Mas Silvia entendeu que a mãe não gostava mais dela e foi para a rua. E nas ruas, Silvia foi encontrada pelo pai dela, o pai biológico. Só que o pai biológico de Silvia era alguém que aliciava menores para o crime no centro de São Paulo. E aí Silvia se juntou a um grupo de adolescentes, de pré-adolescentes, e ali ela foi treinada, tornou-se uma líder de um grupo de trombadinhas, foi muito procurada pela polícia. Silvia ela colocou no coração dela o desejo de ser pior do que o pai dela era. E aquela era a caminhada dela na vida do crime. Dos 9 anos até um pouco antes de completar 18 anos, quando foi presa. Na prisão, passou 24 anos no setor carcerário, 25 anos presa. Na prisão queria mudança, queria mudar, ela aprendeu a ser costureira, se tornou uma grande costureira no presídio e realmente queria mudança. Mas ao sair da prisão, todas as portas se fecharam para ela, ela não conseguiu emprego. Conta pra gente essa parte, Silvia. Ao sair do presídio em 2000, eu fui procurar serviço, porque ali em São Paulo, na José Paulino, a maioria das lojas ali são de confecções. Eu passei em alguns testes, mas eu não consegui entrar exatamente por causa do meu antecedente. E eu não consegui. Aí eu fiquei muito triste e subi de volta para o centro da cidade. E na subida eu encontrei alguém que tirou comigo no presídio. E ela falou para mim que ia me arrumar um serviço. Como eu sabia que ela tinha ido para o presídio, para o tráfico, eu falei para ela que eu não queria. Mas ela falou: não, você não vai trabalhar comigo. Você vai numa fazenda ajudar lá, vai lá aprender alguma coisa. E eu pensei que eu pudesse fazer qualquer coisa. Cozinhar, carpir, qualquer coisa.
Só que quando eu cheguei lá, era uma fazenda que fazia crack. Eu entrei no galpão, lá eu só via droga eu reconheci. E ele perguntou se eu sabia que eu ia fazer ali. Eu falei que não. E ele falou, eu vou te ensinar então o que você vai fazer. Você vai fazer crack pra gente. E você vai trabalhar fazendo isso. Eu estava no Mato Grosso. Eu nem São Paulo eu conhecia mais. Eu falei, e agora? Preciso voltar. Para voltar, eu precisava de dinheiro. Eu não podia andar ali, que eu nem sabia onde é que eu estava. E aí eu falei, não tem outro jeito. E fui aprender a fazer o crack. E aprendi. E durante 3 meses, eu fiquei ali, misturando toda aquela droga, cozinhando toda aquela droga e fazendo crack. Só que quando ela voltou para São Paulo, e aquele grupo incumbiu ela mesma de levar aquela droga que tinha sido fabricada para ser distribuída em São Paulo. Como ela queria voltar para São Paulo, ela aceitou. Mas na volta ela percebeu alguma coisa diferente. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Percebi que eu parei de comer, que eu comecei a emagrecer muito. E aí eu me queixei para um deles. E aí alguém falou, eu acho que a senhora está viciada. Falei, não pode ser. Eu nunca usei, eu nem experimentei, mesmo lá eu nunca experimentei. Mas a gente foi para o teste, né? E no teste eu vi que eu estava viciada. E aí eu fiquei muito triste, porque aos 16 anos eu tive uma filha. E quando eu quis voltar para casa, quis voltar a procurar todo mundo, falei, como que eu ia fazer isso? Eu estava viciada. Agora, como que eu ia fazer isso? Eu queria trabalhar exatamente por isso. Eu queria voltar para a minha família. E aí, eu estava viciada, eu desisti mesmo. A minha filha ia me querer, o meu irmão ia me aceitar, minha família ia aceitar um viciado dentro de casa. Né? Desisti. Fiquei, deixei, eu já estava mesmo de volta ali, né? Então, fiquei ali mesmo. Foram 14 anos, então, na Cracolândia de São Paulo. Mas observa, nesse tempo em que Silvia estava lá, começa um movimento dos batistas brasileiros. Amém, gente? Começa a Cristolândia, pastor. Ali, Silvia conta que ela viu quando o espaço onde é a missão da Cristolândia, dentro da Cracolândia, ela viu quando o prédio foi pintado. Ela viu quando a placa foi colocada lá. Ela via quando os missionários de camisa amarela, Jesus Transforma, entravam na Cracolândia para convidar os usuários para ir lá na missão, tomar um banho, tomar um café, ouvir a palavra. Mas ela sempre fugia dos nossos missionários. Conta essa parte. Eu vi mesmo, quando começou todo o trabalho da missão. E lá na cidade tem uns prédios que foram desocupados exatamente por causa da Cracolândia. Era muito usuário, muita gente, e os prédios foram desocupados. E a prefeitura passou e fechou com tijolo as portas e janelas. Mas não adiantou muito porque nós fizemos um buraco nas paredes. E quando os amarelinhos entravam, eu saía correndo e entrava dentro do buraco. E um dia entrou a Transcracolândia. E os amarelinhos, quando eles entraram lá na frente, que eu vi, eu corri para o buraco mais próximo que eu achei. E aí, quando a Trans passou, eu vi que alguém na Trans que eu conhecia bem, que era um travesti, eu conhecia bem ele. Era, quando ele queria droga, ele ligava para o traficante pedia para eu. Então eu sabia quem era ele bem, né? E aí eu fiquei olhando e falei, mas eu conheço esse rapaz. Quer dizer, eu conheço. Eu fiquei meia confusa. E eu achei que eu estava muito dopada. E naquele dia,
naquela noite, eu não usei droga, esperei a trans do dia seguinte passar, porque eu queria ter certeza. Então, eu fiquei lúcida. No dia seguinte, quando a trans entrou, eu não estava no buraco, eu fiquei esperando do lado de fora, porque eu não queria encostar nele. Só que ele entrou de namorada. E aí eu fiquei pensando, depois que ele passou, eu fui com ele, mas eu fiquei pensando depois, né? Como é que pode, né? O rapaz era travesti, era meio assim, agora de namorada? Só porque está de blusa amarela? O que será? Esse é o Sérgio, meus irmãos. O Sérgio foi a primeira coisa que chamou a atenção de Silvia, a mudança do Sérgio. O que Jesus estava fazendo? Sérgio, pastor, quando nós tiramos o Sérgio da rua, meus irmãos, ele ainda estava com silicone pelo corpo. Nós tivemos que levar Sérgio lá para Curitiba, pastor, a primeira igreja batista de Curitiba. Tinha cirurgiões lá, batistas, que queriam ajudar a gente fazendo a cirurgia lá no Sérgio. E Sérgio foi restaurado, meus irmãos. Hoje ele é um homem casado, amém? Ele e a Míria também são missionários em formação, estão concluindo o curso agora esse ano e serão missionários também nas Cristolândias do Brasil. E aí começa um impacto no coração de Silvia, mas ela ainda continuava firme, resistente, fugindo dos amarelinhos. Mas um dia aconteceu uma coisa diferente. Conta pra gente. Um dia entrou os radicais. Eles também estavam de amarelo. Mas eu estava muito cansada, acho que eu fiquei muito tempo acordada e eu não vi. Quando eu vi, eles estavam muito próximos e eu estava muito longe dos buracos. E aí eu tentei me esconder atrás de uma árvore, mas eu tentei me passar despercebido. A radical, ela era a primeira turma de radical que estava chegando na Cracolândia e eles estavam fazendo uma das abordagens, mas todos eles. Esta radical, ela já tinha me visto outras vezes, ela já tinha me visto dormindo, ela já tinha pedido na missão para orar por mim, só que ninguém sabia meu nome. Todo mundo na Cracolândia me conhecia como bruxa. Então, meu nome era Bruxa da Cracolândia. E ela pediu para os batistas, tanto da missão como da primeira de São Paulo, que orassem pela Bruxa da Cracolândia. E nesse dia ela entrou junto com a trans, e eu estava lá com muito sono. Na Cracolândia a gente também é invisível. Os usuários, ninguém vê. Todo mundo só vê para judiar, para xingar, para jogar água, para qualquer coisa, menos para fazer alguma coisa, para dar pelo menos uma palavra. E os radicais entraram, e eu estou tentando me esconder atrás da árvore, entraram em 2 filas, e a Fernanda entrou pela fila de trás. E eu senti que alguém parou nas minhas costas. Eu não pensei, nem ela, porque se ela pensa, eu corro. Mas ela não pensou, porque quando eu virei de frente para ela, ela me deu um abraço. E aquilo assustou tanto, porque a gente está tão acostumado a ser magoado, machucado, judiado, que, eu, no susto, falei uma gracinha. A gente usa droga e esses amarelinhos ficam doidos. Porque abraça alguém assim, nas condições que eu estava. Eu estava numa condição muito ruim. E ela me deu um abraço e falou no meu ouvido que Jesus me amava. Aí eu fiquei pensando, como é que pode, Alguém abraçar alguém assim, ainda falar que Jesus amava, mas mesmo assim eu não me rendi a nada. Mas Silvia ficou acessível. Agora ela não fugia mais. Toda vez que Fernanda se aproximava, ela deixava se abordar, ela esperava a Fernanda passar. E Fernanda começou a falar com ela sobre Deus, sobre Jesus, começou a falar com ela de uma casa rosa.
Conta pra gente essa parte, Silvia. Ela começou a conversar comigo, eu já ouvia as coisas que ela falava. E ela contou algumas histórias da Bíblia que eu gostei, mas um dia ela me contou da Casa Rosa. Ela falou para mim que se eu quisesse sair daquele lugar, ela tinha um lugar para me levar. E eu fiquei pensando. Aí ela falou de uma casa que tinha um sofá cor-de-rosa. E eu pintei a casa toda de rosa. Né? Porque eu fiquei pensando, um sofá cor-de-rosa? Deve ter uma cama também cor-de-rosa. Um fogão, tudo cor-de-rosa. Eu imaginei tipo uma casa de boneca. Afinal, fazia tanto tempo que... Fazia quase 50 anos que eu nem pensava que dera sonhar numa casa rosa. Eu cheguei a sonhar comigo dentro desta casa rosa, assim. Né? Poderia ir lá, dormir e acordar num lugar seguro. Porque lá na Cracolândia tem muita coisa assim perigosa, né? Eu tomei um tiro no pulmão, caiu uma bomba no meu pé, a marquise desabou, quase me matou. Quer dizer, lugar assim. Aí eu sonhei, depois de quase 50 anos na minha vida, pela primeira vez eu sonhei eu dentro de um lugar diferente daquele. E aí Deus começa a trabalhar, meus irmãos, na vida de Silvia. E Deus é fantástico, amém? Porque a droga que Silvia usava passou a não fazer mais efeito. Ela usava o crack e não ficava sob o efeito da droga. E ela foi se aborrecendo com isso. E aí ela descobriu que tinha uma droga mais forte que estava rolando lá na Cracolândia, uma pedra verde, que as pessoas chamavam de Hulk. E ela disse, é essa que eu vou usar. Conta pra gente essa parte, Silvia. Mas chegou um tempo que eu já estava notando que eu ficava muito irritada, porque eu usava a droga não fazia nada. Um dia passou um rapaz já muito dopado, fazendo muita coisa ruim, muita coisa feia. Aí eu falei, nossa, o que ele tem? Aí fala, Hulk está aí. Eu falei, então é isso. Fui lá e comprei. E eu usei. E quando eu usei, eu fiquei muito brava, porque não aconteceu nada, e eu fiquei muito irritada. Mas na hora que eu ia sair, não foi como se passasse um filme da minha vida. E aí eu comecei a pensar, e na hora eu parei no meio da Cracolândia e perguntei para Deus, quer o que comigo? Você não deixa eu morrer? Você não me tira daqui? Mostra para mim o que é que você quer comigo. Porque na hora eu comecei a lembrar das coisas que ela me disse da Bíblia. E eu comecei a comparar. E aí eu fui perguntando, vai fazer o que comigo? E aí eu fiz um pedido ali, naquela hora. Eu pedi para Deus que se Ele quisesse alguma coisa comigo, eu só queria que Ele fizesse uma coisa, que Ele me tirasse daquele lugar. E saí andando. Eu acho que todo mundo na Cracolândia achou que eu tinha ficado de vez biruta, porque eu não percebi, mas eu estava falando tudo isso em voz alta. E saí andando, chorando, atravessei a cidade de um lado para o outro. E fui parar só na porta da missão. E ali eu dormi, porque eu bati na porta, alguém me escutou. Como de noite é fechado a missão Cristolândia, e é só homem à noite que toma conta. O missionário me viu, me conheceu, porque todos os missionários conhecem quase todos os usuários ali. E aí ele me deu o que comer, me cobriu e falou para mim, fica aí, assiste o culto. E aí eu pensei e lembrei de Fernanda e fiquei, dormi. No outro dia eu entrei, logo que eu entrei, eu vi o slogan na parede. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não dei muita confiança para aquilo, não. Sentei ali na frente e fiquei no culto, porque eu queria ver Fernanda, né? Não sei muito bem o que eu estava pensando, mas eu fiquei. E o culto começou, e o culto já estava no meio, e eu não tinha visto a Fernanda. Quando estava quase acabando, eu
questionei o Sluga. Que verdade é essa? Crente é tudo igual, né? Eles chamam a gente, dá comida, dá banho. Quer dizer, para eles é vantajoso fazer isso. Mas é só isso que eles fazem, porque eu nunca pensei. Mas agora aqui eu estava até pensando em ir para essa Casa Rosa e até me tratar. Mas cadê o crente para me levar? Eu não conhecia ninguém, eu só conhecia a Fernanda. Cadê? Cadê ela? É tudo igual, é tudo a mesma coisa. E o culto acabou. E eu saí muito triste. Saí triste, porque ela falou tanta coisa legal para mim, depois cadê ela? Aí eu estava quase pisando na rua, quando ela me abraçou, ela estava lá. E ela me levou para a Casa Rosa. Eu perguntei, você vai me levar para a Casa Rosa? Ela me levou. Ela me levou para a Casa Rosa e lá eu fiz a primeira, a segunda, a terceira fase. E aí eu fui estudar, porque nasceu um desejo no meu coração de ajudar. Né? Eu comecei a aprender, fui entendendo algumas coisas. E aí eu pedi para Deus, e Deus me mostrou que eu quis estudar, e eu fui estudar. E aí eu consegui fazer o ensino médio, e consegui chegar até o CIEM, onde eu estou hoje no 3º ano. Amém, meus irmãos? Olha, Silvia está estudando no mesmo seminário que eu me formei. E ela está agora foi para o 3º ano desse seminário. Está estudando missiologia, meus irmãos. E ela quer ser uma bênção na vida de muitas pessoas, como ela sente que muitas pessoas foram bênção na vida dela. Então, o que Jesus faz na vida de uma pessoa não é história de carochinha. Amém, gente? Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz o seguinte, que crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deixa eu falar um pouquinho da família de Silvia. Silvia perdeu a mãe quando ainda estava no presídio. Não sabia onde estava a filha, não sabia onde estavam os irmãos. E Silvia, meus irmãos, longe da família, agora na Cracolândia, depois foi resgatada na Cristolândia. Paralelo a isso, o irmão de Silvia, em São Paulo, não era crente, mas ele fala com Deus. Deus, e ele diz assim, Senhor, se eu encontrar minha irmã, eu vou entregar minha vida para Jesus. Propósito no coração dele. Aí ele conheceu Davi, o nome dele. Esse é o Davi. Essa aqui é uma foto mais antiga e essa aqui é a foto mais recente. Davi encontrou alguém de uma igreja batista, pastor. Esse alguém da igreja batista falou da Cristolândia, que estava resgatando pessoas na Cracolândia de São Paulo. E aí Davi conseguiu o telefone da Cristolândia, ligou para lá. No dia que Davi ligou para a Cristolândia, o nome de Silvia estava na mesa da coordenadora do projeto. Porque Silvia estava indo, pastor, para Aracaju. Na Assembleia da Convenção, um grupo de alunos seria levado lá para ser batizado lá. Silvia foi batizada na Assembleia da Convenção Batista de Aracaju. E o nome dela estava na mesa. E quando ele perguntou se a irmã dele estava ali, conferiram os nomes, ele reencontrou Silvia. Silvia conheceu os netos, soube da filha, uma filha que agora tinha mais de 40 anos e ela não conhecia, se reencontrou com essa filha, só que a filha, muito resistente, disse assim, olha, eu louvo a Deus por tudo que está acontecendo de bom na sua vida, mas a gente nunca teve uma relação de mãe e filha, vamos continuar assim. E aí ela ficou distante, e isso magoou o coração de Silvia. Mas quando chegou em maio do ano passado, depois da matéria do Fantástico, pastor, em maio, Silvia procura a gente lá na junta e diz assim, eu quero ver minha família, eu quero passar o Dia das Mães em casa. Naquele dia, eu não viria para Vitória. E eu estava com a minha agenda livre, e eu disse, Silvia, eu vou com você para São Paulo. E nós fomos. E Silvia chegou de surpresa no Dia das Mães, na casa da filha. Conta como é que foi. Nós não falamos nada para ninguém. Quando eu cheguei no prédio, meu irmão me viu. E aí eu nem parei para falar com ele, já continuei andando e fui para a porta da Adriana. E
toquei a campainha, meu neto menor me atendeu, e quando ele me viu, ele saiu correndo por dentro do apartamento, falando, minha avó está aqui, minha avó está aqui. Minha filha pensou que fosse a mãe do esposo dela. Só que na hora que ela me viu, que ela foi, ela só conseguiu me dar bom dia, eu não deixei ela falar mais nada. E já pedi perdão para ela, por ela ter nascido na época da minha vida que eu estava fazendo tudo de errado. E ela falou para mim que já havia entendido o que aconteceu com a gente. E ela me perdoou e ali a gente se abraçou e plantamos a nossa primeira semente. A Adriana assistiu a matéria no Fantástico. Naquela noite, no domingo, em que a matéria de Sílvia foi para o Fantástico, foram 17 milhões de televisores ligados. Um deles, a Adriana. A partir desse encontro no Dia das Mães, elas trocaram o número de WhatsApp. E agora ela já se comunicava com a filha por WhatsApp. Quando chegou em outubro, o aniversário de Adriana, ela mandou uma mensagem logo cedo para a filha. E esperou a resposta no WhatsApp. Só que naquele dia, a Adriana não respondeu o WhatsApp, não. A Adriana ligou para a Sílvia. E nessa ligação, a Adriana convidou Sílvia para passar o Natal e Ano Novo do ano passado, em casa. E isso aconteceu, meus irmãos. Olha aí, o encontro de Natal e Ano Novo. Fala para a gente assim, numa frase, Sílvia, o que significou isso para você? Eu nunca tive um Natal. Em família, não. E Deus me deu a honra e o prazer, né, de estar com a minha filha, meus netos, meus irmãos, meus 2 irmãos e os meus sobrinhos, que eu nem conhecia. E foi meu primeiro Natal. Aos 60 anos eu tive o primeiro Natal em família. Amém, com a minha família. É isso aí. Deus é maravilhoso, meus irmãos. E nós temos outras histórias que eu não vou ter como contar. Não é só Sílvia. Nós temos um índice de reinserção na Cristolândia, pastor, que está em torno de 10%, tá, gente? Isso não parece ser um número muito significativo, mas em número do próprio governo, das prefeituras, esse número é excelente. E Deus está nos abençoando e muitas pessoas têm se transformado. Olha um pouquinho das nossas unidades femininas no Brasil, gente. Nós estamos em 10 unidades femininas espalhadas pelo Brasil, algumas em São Paulo, outras no Rio. Essa é de Governador Valadares, Minas Gerais. Olha aí a de Brasília, no Distrito Federal. A de Goiás, em Águas de Meribá. Eu estou mostrando só as unidades femininas de Cristolândia para vocês. Olha, de Salvador, na Bahia, foi inaugurada em setembro. Essa é a mais nova, Pernambuco. Oficialmente, a inauguração em Pernambuco vai ser início de abril, mas eles já estão acolhendo lá as meninas em Pernambuco. E o nosso próximo desafio, meus irmãos, amém? A Casa Feminina da Cristolândia, no estado do Espírito Santo. E eu louvo a Deus, pastor, porque a primeira igreja batista de Praia da Costa, meus irmãos, a nossa igreja é parceira nesse projeto, amém? E nós vamos juntos lutar por essas meninas que estão na nossa cidade, no nosso estado. Nós poderíamos ter perdido Sílvia, meus irmãos. Sílvia poderia ter morrido na Cracolândia, mas Deus nos deu a oportunidade de recebê-la, de conhecer essa pessoa maravilhosa que ela é. Mas nós temos ainda muitas Sílvias que estão nas ruas, gente, amém? Mas nós vamos atrás, em nome de Jesus, meus irmãos. Nós vamos juntos, como batistas capixabas, inaugurar agora em abril. Já temos a casa, a Igreja Batista de Jardim Camburi, a nossa parceira no aluguel da casa. Essa missionária de vermelho aqui, ó, é a Alexandra, assistente social, uma missionária muito experiente. Ela vai ser a coordenadora da nossa unidade feminina aqui no Espírito Santo. Temos muitos desafios, sejam fortes. Nós temos que mobiliar a casa. E nós temos que fazer uma adaptação. Os banheiros da casa precisam de reforma. 2 banheiros precisam de reforma. Precisamos fazer um outro banheiro ainda, sejam fortes. Temos que trocar o telhado da área de convivência. Temos que pintar a casa por dentro e por fora.
Tudo isso nós recebemos um orçamento, sejam fortes, de 28 mil reais, tá? Isso porque o engenheiro construtor já deu a oferta dele. Lá em casa, minha família pintou um apartamento e nós gastamos 20 mil reais numa pintura de um apartamento, pastor, e algumas pequenas reformas. Toda a adaptação da casa feminina, 28 mil reais. Já temos 3 mil, amém? Sejam fortes. E eu creio que Deus vai nos dar, meus irmãos. Porque Deus está nesse negócio, gente. E nós vamos resgatar muitas pessoas aqui no nosso estado para a glória de Jesus. Temos um site também. Alguém que é web designer, pastor, já preparou para a gente. cristolandiafeminina.jmn.org.br, onde você pode escolher um presente para dar para a Cristolândia, tá, gente? Ó, todos os utensílios que nós vamos precisar ali. Então, você pode ser parte disso. Vou deixar o endereço aí para você ir decorando. E eu vou deixar a Silvia encerrar com uma palavra de desafio para a igreja. E eu já devolvo a palavra para o pastor, em nome de Jesus. Irmãs, eu agradeço grandemente por vocês terem orado por mim e ter contribuído para ter chegado até aqui. E peço a vocês que não abandonem os desafios de resgatar pessoas, porque graças a vocês hoje eu estou aqui. Graças aos batistas, à oração dos batistas, à contribuição dos batistas, eu estou aqui. E aí, então eu peço para vocês que não abandone a casa, que também é de vocês. Né? Que eu sei que vocês vão ajudar. Deus está falando que vocês vão ajudar. E eu estou vendo que vocês vão ajudar, porque é aqui. Hoje, quando eu vinha vindo para cá, eu vi muita gente assim, numa situação igual eu estava. E é muito ruim. É muito ruim dormir num lugar onde está molhando e ele cair. Alguns caem, como caiu em cima de mim, e cai em cima de alguns. Então, não abandone também, não deixe de orar pelos missionários que cuidam de nós. Porque a gente dá trabalho, viu? Mas a gente também dá resultado, né? Manfica aqui. Irmão, Deus falou no meu coração, e eu quero desafiar os irmãos agora, irmão. Não é amanhã, não. Nem ali fora também, não. Vai começar comigo. De nós levantarmos uma oferta agora. Eu vou começar comigo, mas vou dar 5 mil reais. E eu quero que os irmãos se proponham agora. Tem algum irmão que quer se propor agora a dar o valor, irmão? Não é depois, não, agora, irmão. Deus falou no meu coração, meu irmão, levanta aí, vai lá e fala. E eu não falo. 1.000 reais, mais 1.000. Mais 1.000 ali, 1.000 ali. Mais 1.000 aqui. Irmão, vai terminar o culto, eu vou ficar aqui na frente, ó. Você vai vir aqui, todos os irmãos que propuseram isso, vai vir aqui na frente, ó. Eu vou pegar o nome do irmão e o telefone para eu pegar esse dinheiro, tá, irmão? Inclusive com o meu cheque, eu vou dar meu cheque hoje mesmo. Isso, Deus falou no meu coração isso, irmão. Não estou aqui de uma maneira de orgulho, de coisa que não. Foi Deus que mandou, irmão. Se Deus mandou, tem que obedecer. Eu nem falei ao pastor o que era. Nós estamos cooperando com esse trabalho. Porque, irmão, é difícil, irmão. Eu vejo as pessoas na rua caídas, e eu falo sempre assim: o Jesus que morreu por mim, morreu por essa pessoa, morreu pela Silvia, o mesmo Jesus. O que eu estou fazendo por ela? Vamos fazer pelo menos isso, irmão, que é o mais fácil de fazer, irmão, é dar um pouco do que nós temos. É muito fácil, amém, irmãos? Eu vou estar aqui, viu, irmão? Eu não vou sair daqui, não. Vamos ficar em pé, igreja. Se Deus está falando com você, louva a Deus, porque o Senhor está agindo nesse lugar. Silvia só está aqui porque os batistas brasileiros, ela disse, olharam para ela, abraçaram ela.
Ela só está aqui porque a misericórdia de Deus alcançou ela. Nós vamos cantar quão grande é o meu Deus. E ao final, se você sente o desejo de ajudar essa obra, ajude. Nós precisamos. A igreja está comprometida com essa obra. Eu já falei com a Fabíola. A Fabíola é membro dessa igreja. E nós estamos dentro da casa feminina aqui no Espírito Santo. Nós vamos botar no nosso orçamento a ajuda. Mas eu quero as mulheres da igreja lá. E nós vamos levar os grupos da igreja lá. E nós vamos apoiar. E nós vamos ajudar em todos os sentidos. Vamos louvar? Quão grande é o nosso Deus. Juntos. Pode pôr a letra, Maurício. Por favor. Nós vamos estender a mão para cá agora. Eu sei que Deus está movendo este lugar aqui, viu, Silvia? Deus está usando a sua vida para alcançar outras mulheres que, como você, um dia estava lá no chão da história, mas que Deus levantou e levantou para ser bênção. E Deus vai te usar em muitas igrejas, muitos lugares desse país, para você ser instrumento e através da sua vida, não só de dinheiro, mas do teu testemunho, milhares de adolescentes e jovens vão abraçar outras Silvias, né?
e vão alcançar. Estenda a mão para cá, igreja. Vamos orar pela irmã Silvia. Queria convidar o pastor Sérgio. Vem aqui, pastor Sérgio. Queria que o irmão orasse, agradecendo só o Beli daquele lado, agradecendo a vida da Silvia, agradecendo a vida da Fabíola, agradecendo a vida de milhares de missionários no Brasil e no mundo, que não podem deixar de amar, né? E que são as mãos e os braços e o carinho do Senhor. Pastor, vem cá. Amado Deus, ainda que o mundo, alguns possam estar pensando, onde está o Deus que criou essa humanidade? Nós sabemos que o Senhor jamais se afastou de nós, que as tuas mãos nunca se encolhem, que os teus ouvidos nunca se fecham, e nunca o Senhor deixou de nos amar, ó Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua acendendo a chama do amor nos nossos corações. Ó Deus, o grande mandamento é o amor, é amar a Ti sobre todas as coisas, e é o nosso semelhante como nós mesmos. E nós Te louvamos, ó Deus, pela Cristolândia, que não é projeto humano, mas é do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, obrigado pela vida, ó Deus, de cada amarelinho que esteve ali naquele lugar, ó Deus. Deus amado, muito obrigado pela Cristolândia, pelos cristãos no mundo, ó Deus, que estão sendo tocados por tantos projetos, diante de tantos desafios, mas sabemos que Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que suscita mortos. Ó Pai, obrigado por essa mensagem nessa manhã, por esse testemunho, ó Deus, que está para despertar cada um aqui presente, aqueles que nos assistem, ó Deus, que nós possamos ser multiplicadores, ó Deus, do Teu amor e do Teu poder. Usa, ó Deus, este santo ministério, pastor Evaldo, esta igreja amada, ó Deus. Obrigado pela vida da irmã Fabíola, Pai, que tem se colocado, ó Deus, nesta fenda, que tem se colocado como instrumento do Senhor, ó Deus, para Te servir. E agora, de modo especial, agradecemos e louvamos pela vida da Silvia, nova criatura em Cristo. O passado, ó Deus, é a prova do Teu poder, e que muitos que estão ouvindo esta palavra, que estão assistindo essa mensagem, possam crer no Deus do impossível, e render-se e colocar-se em Tuas mãos. Pai amado, obrigado pelo irmão Pereira, e por esses irmãos que estão nesta hora, ó Pai, dedicando suas ofertas, e que o Senhor esteja multiplicando, abençoando, e que nós, Pai, possamos compreender que somos a Tua igreja, a Tua agência aqui na terra, para salvar vidas. Obrigado, Senhor, que o Teu amor imenso e maravilhoso, as doces e eternas consolações e a graça de Cristo Jesus seja sobre nós aqui reunidos e sobre a Tua igreja espalhada, Pai. Por Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor, amém.